E aí, gente, boa tarde. Meu nome é Bruno Azevedo Costa. Eu faço parte aí do Lab Formos, orientado pelo Cláudio Milibeu Bentes, tendo co-orientado pelo Thiago Pio. O título da minha pesquisa, do meu trabalho, é o efeito do core training em jogadores de futebol no desempenho muscular. Falando, antes de falar a definição do core training, né, falar um pouco sobre esse título. O core training é um tipo de treinamento muito relacionado à estabilização da coluna, à prevenção de lesões, né? Então, o meu objetivo foi pesquisar, foi ver artigos e outros tipos de pesquisas relacionando a potência muscular, né, ao desempenho do atleta e aí em específico em jogadores de futebol, né? O que é o core training? O core training é uma palavra em língua inglesa, né? É o treinamento da região central do corpo ou treinamento do núcleo do corpo, né? O core é um conjunto de 29 pares de músculos fundamentais para toda a movimentação do corpo. Essa musculatura pertence à região abdominal, lombar e pélvica. A principal função é a manutenção da postura e equilíbrio. Então, a diminuição de impactos, né, de atividade diária, além do fortalecimento dessa região, poder aí tá protegendo a coluna vertebral, né? Ela tem algumas divisões de treinamento, né, que é o Core Mobility, o Core Stability e o Core Strength. O Core Mobility está relacionado aí ao balanceamento dos músculos fortes e alongados, né? Então, a importância de você manter essa região fortalecida, essa região estabilizada, balanceada, também fazendo aí ligação com os desvios posturais, né? Então, a gente ter aí a diminuição aí de desvios com a contribuição aí do fortalecimento de músculos fracos e alongados e o alongamento de músculos fortes e encurtados, né? Gerando aí um maior equilíbrio corporal que não só vai ter benefícios para não atletas, para atividades diárias, como também no esporte, né? O Core Stability, que está relacionado aí à estabilidade do core, seria assim, o principal tipo de treinamento, né, seria a habilidade de controlar a posição e o movimento do meio do tronco. Então, você ter estabilidade é importante para você ter a mobilidade, para você ter o equilíbrio muscular e para você ter também a força, né, que está relacionada aí no tipo de treino do Core Strength, que são as posições de treinamento de núcleo do corpo para aumentar a força e resistência. Como eu disse, esse tipo de treinamento, o treinamento de núcleo, é importante para as atividades diárias, porque ele protege a coluna lombar, né, a lombar, a coluna vertebral, além de trazer mais força para as atividades, né? Ele mantém um bom núcleo muscular, é importante para fazer as tarefas diárias com segurança, né? Então, seja trabalho, seja também a parte de reabilitação, então diminuir alguns desvios posturais. Tem estudos que mostram também que é um tipo de treinamento funcional ideal para grávidas também, além da prática de esporte, né? Então, a gente vê algumas atividades diárias que a gente faz, como trabalhar, carregar um peso, pegar alguma coisa do chão, alguma coisa da geladeira, puxar, empurrar, né? E esse tipo de treinamento, o treinamento da região central, traz aí uma estabilização maior da coluna e com o centro mais fortalecido, alivia os esforços das atividades, né? Então, a gente já pode perceber que daí, mesmo tendo aí uma característica preventiva, a gente já pode perceber que também tem um elo com o desempenho, né? Uma vez que você previne lesão, você faz um elo também com a melhora das suas atividades, né? O core training não é só relacionado às atividades diárias do dia a dia, como muito também praticado nos esportes, né? Inclusive, faz parte de programas de exercícios aí praticamente essenciais, né, em vários esportes,
Lembrando que cada esporte tem movimentos específicos, né? Eu trouxe aí 2 esportes aí nas imagens, um deles é o surf, que você tem relação direta com exercícios que envolvem a rotação e a isometria, né? Então, a importância de você fortalecer essa região central do corpo com esse tipo de exercício, né? Já o futebol, que eu vou discorrer um pouco mais sobre esse esporte, né, durante a apresentação, tem direta relevância, né, nos movimentos de flexão e extensão do tronco, né? E além de também você tem aí, não com alta relevância, né, mas também movimentos isométricos e rotatórios, né, no futebol. A exemplo aí, na imagem, os jogadores fazendo o exercício de ponte lateral, treinando aí a isometria do corpo, né? A estabilidade e a força tem muita importância no desempenho dos atletas que praticam esporte de contato, né? Além de prevenir lesões, né? E a gente vai ver um pouco mais de um programa muito comentado dentro do futebol de prevenção de lesão, né, que é o programa FIFA 11+, onde no manual do FIFA 11+, foi citado um estudo, um jornal britânico, em 2008, onde pôde perceber que as diferenças entre um aquecimento tradicional e o aquecimento do FIFA 11+, teve uma diminuição de 37% de lesões em treinos e uma diminuição de 29% de lesões em jogos, né? Com esse tipo de aquecimento, né? Então, tendo aí o objetivo de substituir o FIFA 11+, substituir os aquecimentos tradicionais, né? Além de quase 50% de redução das lesões graves. A gente sabe que hoje o futebol é um esporte que gera muito dinheiro, né? É muito relacionado aí à parte financeira, então a gente vê alguns clubes fazendo contratações milionárias, pagando salários milionários, e esse tipo de estudo é um estudo muito bem visto, uma vez que se você acaba lesionando o atleta, além de você não ter o retorno esportivo, você tem aí, querendo ou não, uma perda financeira, né? Um investimento que você fez naquele atleta. Então, os programas de prevenção de lesões são muito bem vistos no futebol, e esse com a utilização aí das técnicas do treinamento central do corpo, né? O FIFA 11+, são 15 exercícios dividido em 3 partes, né? A primeira parte são exercícios de velocidade baixa, combinado aí com alongamentos. A segunda parte são exercícios que vão trabalhar a força e o equilíbrio, né? Entre esses exercícios, a gente tem aí alguns níveis, né? Então, vai aumentando a dificuldade durante esse tipo de treinamento. E nessa segunda parte aí, a gente vê aí os exercícios de core training presente, além de exercícios de fortalecimento dos membros inferiores, né? Um exemplo aí, a ponte frontal, a ponte lateral, com suas variâncias aí entre os níveis, né? Então, com elevação dos pés, das mãos, né? E a gente tem esse programa, só que o meu objetivo, né, era pesquisar não só a parte aí de prevenção, né, e sim a parte do desempenho a partir desse tipo de programa, a partir desse tipo de treinamento. Então, esse artigo aí, ele tem o objetivo, né, de verificar os efeitos do período de 6 meses, utilizando a segunda parte do FIFA 11+, que é onde está situado aí o core training, os exercícios de core training, sobre o desempenho de equilíbrio estático e dinâmico dos atletas, né? Então, 8 universitários do sexo masculino, com idade média de 20 anos, completaram o programa FIFA 11+, 3 vezes semanais, né? E entre os métodos, entre as avaliações, foi utilizada a tomografia, que pôde medir aí a ativação de mais de 30 músculos durante a segunda parte do FIFA 11+, além da força isocinética,
que é um tipo de avaliação, que eu vou discorrer um pouco mais sobre ela daqui a pouco, dos músculos flexores, extensores do joelho e abdutores do quadril, né? Além desses testes, teve o teste estático usando o Gravicorder, um tipo de equipamento que mede o equilíbrio estático, o equilíbrio dinâmico, com o Star Balance Test, que aqui no Brasil a gente chama de Y-Test. Os resultados foram... O estudo chegou a uma conclusão que o treinamento melhorou a ativação dos músculos centrais e membros inferiores e uma melhora também no equilíbrio dinâmico, com maior efeito no treinamento do membro não dominante. Então, pôde-se perceber aí, durante os testes de equilíbrio, que o membro não dominante ele se aproximou de melhora, né, no treinamento do membro dominante, né? Então aí a gente já tendo aí uma ideia de equilíbrio, né? A ideia do core training que seria trazer equilíbrio muscular, né? E o FIFA 11+, pode provar que com o programa de ativação do core em membros inferiores aumenta a captação de glicose. Então esse estudo também teve essa conclusão, né, relacionada à maior ativação dos músculos centrais. Entre as avaliações no futebol, eu vou citar algumas avaliações, não todas, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo falando de várias, então eu vou citar algumas que vão aparecer aí em alguns próximos artigos, né, alguns próximos trabalhos aí que eu vou citar. Entre as avaliações, tem os testes de salto, o teste de salto vertical, que é muito citado aqui no nosso laboratório, com a utilização aí do aplicativo do MyJump 2, para detectar esse salto. Os testes de agilidade, então, querendo ou não, um teste de velocidade, onde você vai ter mudanças de direções, corrida de costas, corrida lateral. Os testes de velocidade, como exemplo aí o REST Test, que é um teste anaeróbico, né, um teste de sprint no futebol, onde são 6 tiros de 35 metros e uma câmera de alta resolução pega aí o tempo exato em que o jogador cruzou esses 35 metros, né? Além desse teste de velocidade, existem outros testes de sprint que, inclusive, foram utilizados aí em alguns artigos que eu tive a oportunidade de ler. Os testes de equilíbrio, como já apareceram no artigo anterior, como exemplo o Y-Test, muito importante aí para verificar aí, desequilíbrios e entre outras coisas. O teste isocinético, que tem como objetivo quantificar o desempenho muscular e também as diferenças entre os dois membros inferiores, né? Esse artigo trouxe aí um dos testes, o uso do isocinético, né? Esse artigo visou avaliar os efeitos do treinamento de estabilidade central nas assimetrias musculares dos membros inferiores e desequilíbrios em esporte de equipe. Então, mais uma vez aí a palavra desequilíbrio relacionada ao core training, né? 20 jogadores foram divididos em um grupo de treinamento, que foi o grupo que visava o core stability, né? O treinamento de estabilidade central, e um grupo controle, né? O grupo que fez o treinamento foram 11 exercícios de estabilidade do core, enquanto o grupo controle fez apenas um aquecimento. Entre os testes utilizados, foram feitos o teste do isocinético e saltos contra movimento com uma perna só. O treinamento durou aí 6 semanas, e aí o estudo teve como conclusão, foi notado aí uma melhora no torque máximo dos extensores e flexores do joelho com a utilização aí do isocinético, e apenas o grupo treinamento, apenas o grupo treinamento teve essas diferenças, e a diminuição de forças desiguais no grupo treinamento nos testes de salto, né? Lembrando que era um teste contra movimento com uma perna só.
E é muito importante você ter esse equilíbrio muscular na região inferior, também na superior, porque o jogador necessita de estabilidade nos membros para fazer os movimentos básicos, né, do esporte. Nesse outro artigo, visou aí investigar aí diferenças de treinamento de core training em jogadores de futebol aí de 13 anos, né? Então, 32 meninos, jogadores de futebol amador, com média ali de 13 anos, foram divididos em 2 grupos. Um deles era o grupo experimental, o grupo treinamento, que iria fazer um treino de futebol com o core training durante 6 semanas. Antes durante essa pesquisa, né, fizeram um pré-teste. Entre esses testes aí foi avaliada a flexibilidade, a agilidade, o sprint e o salto à distância. O artigo chegou à conclusão que em todos os testes teve melhoras no grupo treinamento e nenhuma mudança significativa no grupo controle. Entre as principais mudanças nos testes, teve o salto à distância aí, com mais de 11% aí de diferença no pré e post-teste, pré e pós-teste, né? Ele trouxe também uma revisão sistemática que visou aí o objetivo de analisar efeitos do treino de core em a força geral, também no desempenho atlético, né? Para essa revisão acontecer, foi utilizado aí as bases de PubMed e Cielo, utilizados aí os termos core training, or core stabilization, or core strength, or general strength. Dos 212 artigos identificados, apenas 21 faziam relação direta, né, com a força do core e o desenvolvimento de força geral, né? Em uma das conclusões que a revisão sistemática pôde ter é que existiam poucos estudos necessários, né, que relacionassem o treinamento de core com o condicionamento. Lembrando que aí não era só focado em jogadores de futebol, e sim também em outros esportes, em outras modalidades, né? Além dessa conclusão, o estudo concluiu que há indícios de que o treinamento de estabilização do core, ou core stability, tanto em bases estáveis e instáveis, apresentaram impactos positivos no desempenho dos atletas e não atletas. Essa diferença aí entre bases instáveis e estáveis, eu vou mostrar alguns artigos aí que relacionam essa temática aí no decorrer da apresentação, né? Desses 21 artigos, 3 artigos eram relacionados com jogadores de futebol, né? Amador e profissionais. Em um desses artigos, tinha esse artigo que visou aí verificar as diferenças de um treino convencional de abdominal e um treino de core stability. Então, comparar 2 treinos de fortalecimento do tronco, um treino abdominal e um treino de core training, né? Então, alguns aí exercícios de core training, aí eu coloquei na imagem, que aí a gente tem a prancha frontal, a prancha posterior, o quadrúpede, a ponte lateral. Entre os testes, né? Entre os testes utilizados, teve o equilíbrio estático, o STAR test ou o Y test, teste de VO2, teste de sprint. Esse teste de sprint não é o REST test, como eu mostrei lá no método, é um teste de sprint de 30 metros com 2 tiros, aonde a melhor marca, o menor tempo entrava no estudo, né? Teste de agilidade, salto vertical e também salto estático. Foi utilizado aí 12 semanas, foi feita aí 12 semanas de treinamento, com essa divisão de grupos, né? Um grupo que treinaria exercícios convencionais de abdômen e outro grupo que treinaria a estabilização do core.
Foram 19 jogadores, eles fizeram 12 semanas de treinamento, como eu já disse. A intervenção visava fortalecer o tronco e verificar as diferenças, né? E nas conclusões, foi verificado uma melhora nos exercícios de estabilização do tronco, né? Principalmente ali no equilíbrio estático, no salto estático, só que o artigo chegou à conclusão que não eram melhores assim significantes para se concluir uma diferença, né? Então, ele concluiu que não houve diferenças entre os grupos, porém, ambos os grupos apresentaram um impacto positivo nos dois tipos de treinamento, né? E aí, eu trouxe aí, durante as minhas pesquisas, né, me veio algumas perguntas que espero eu poder aí, nas próximas apresentações, se eu tiver uma outra oportunidade, né, dos testes utilizando a bola, porque a gente já pode verificar aí em vários artigos que o core train não está só relacionado à prevenção e também ao desempenho, né? Você tem uma melhora aí nos saltos, melhora no chute, como foi dito aí em alguns artigos que eu pude ler, que eu coloquei aí na apresentação, mas eu senti falta aí e também uma dúvida da diferença entre os testes utilizando a bola, né? Uma vez que um teste de sprint um jogador relacionado a outros jogadores, né, fazendo aí uma relação de equipe, a gente pode ter jogadores que sem a bola eles tenham muita velocidade e com a bola sejam lentos, ou ao contrário, com a bola ele tem uma velocidade maior que os demais e sem a bola uma velocidade diferente. Então os testes de agilidade também. Então trazer assim o mais próximo possível esses artigos para a situação do jogo, né? Então essas avaliações vão se tornar aí, já se tornaram, né, um dos meus focos de pesquisa. Em um dos artigos que eu encontrei essa relação utilizando a bola, foi esse artigo aí que comparava exercícios em bases instáveis e estáveis em jogadores de futebol. Eu já vou adiantando que esse exercício, em um dos testes, foi utilizado a força do chute e utilizaram um radar, né, como para avaliar esse chute. É um radar esportivo. Eu fiz uma breve pesquisa no Google e vi que esse radar estava relacionado principalmente aí ao esporte do beisebol, né? Então aí nos arremessos, nas tacadas. Esse artigo teve como objetivo investigar as mudanças no desempenho neuromuscular e atlético após o treinamento de core realizado em bases instáveis e estáveis. 39 jogadores com média de 17 anos foram divididos em dois grupos. O grupo que ia fazer o treinamento em bases de core em bases instáveis, como exemplo a bola suíça, como exemplo o treinamento com corda, e o grupo que ia treinar aí em bases estáveis, então no chão, em bancos, né? E essa intervenção durou 9 semanas, eram 3 vezes na semana, e faziam após esse treinamento de core, o treinamento regular de futebol, né? Entre os testes, foi feito um teste de força, né, para avaliar a força da extensão e flexão do tronco, né, com um transdutor de força, como eu coloquei aí na imagem esse teste, além de outros testes como altura do salto, teste de sprint, tempo de agilidade e desempenho de chute com esse radar aí. Foi utilizado um radar para ver aí a potência do chute, né, dos atletas. Pôde-se perceber, o estudo teve a conclusão em que a força do tronco, tanto a extensão, tanto a flexão, houve uma diferença após os dois tipos de treinamentos, além de uma diferença no chute, na potência do chute,
e o sprint melhoraram nos 2 grupos, né? Então, esse artigo aí não mostra, não conclui grandes diferenças entre esses 2 tipos de treinamento, né? E é um assunto muito comentado, essa diferença de treinamento em regiões estáveis e instáveis, treinamento de core, né? Eu trouxe aí, eu tive a oportunidade de ler esse artigo, que não é um artigo atual, um artigo de 2005, mas utilizou um teste que eu gosto muito, que é o teste eletromiográfico, que ele pôde comparar a ativação dos músculos tronco, né, entre os exercícios estáveis e instáveis. Esse não era relacionado com jogadores de futebol, essa pesquisa, e pôde aí ter uma conclusão um pouco diferente aí do outro artigo, né? Esse artigo visou avaliar exercícios resistidos instáveis e unilaterais na ativação muscular do tronco. Então, 11 pessoas realizaram esses exercícios, entre elas 6 homens, 5 mulheres, de 20 a 45 anos. O exercício de tronco, que seria atividades aí de core training, né? Como a exemplo aí, esses 2 exercícios, além do supino unilateral e bilateral, né? Foi realizado como intervenção em bases estáveis e instáveis. O artigo pôde concluir que a instabilidade gerou a maior ativação eletromiográfica na musculatura estabilizadora, né? Então, aí, principalmente, a atividade eletromiográfica pôde ver aí, então, uma maior mudança nos exercícios estáveis, uma maior ativação dos músculos nos exercícios instáveis, em especial aí esses 2 exercícios, a prancha lateral com o uso da bola suíça, que teve ativação aí principalmente aí da parte inferior do abdômen, e o exercício do Superman, do super-homem, que teve aí uma ativação muito grande nos músculos estabilizadores das costas, né? Então aí tá as referências bibliográficas. Eu queria agradecer a todo mundo aí que pôde acompanhar a apresentação. Eu trouxe algumas dúvidas minhas também, estou estudando ainda sobre o tema. Eu nem sei se seria interessante colocar isso na apresentação, então trouxe aí algumas dúvidas, principalmente aí que eu vou focar agora nos meus próximos estudos, né, aí no laboratório. A diferença entre esses 2 tipos de treinamento, o treinamento em base instável e estável, que deixou algumas dúvidas para mim, e tentar procurar aí para trazer numa próxima oportunidade os testes utilizando a bola. Então é isso, gente. Obrigado. Fui. Valeu, Bruno.